A paz do Senhor Jesus. Estudaremos a lição 8, a disciplina na igreja. Mas o que significa disciplina? A palavra disciplina ela possui alguns significados, como disciplina como matéria, é o conhecimento específico que se ensina em um estabelecimento acadêmico. Então vamos lá. A disciplina de português, de matemática, de inglês, então é uma matéria, uma disciplina. Disciplina como correção, aplicar uma forma de corrigir uma pessoa que é indisciplinada. Então, aplicou a disciplina ali, um castigo, o uso da vara. Disciplina como obediência. Obediência é um conjunto de regras e normas que são estabelecidos por um determinado grupo, profissão e etc. Então, quer dizer, uma pessoa que ela é dedicada, ela é disciplinada a cumprir aquelas regras, aquelas ordens. Ok? Então, nós temos esses três tipos. A igreja é disciplina, agora aqui a gente pensando em regras. A igreja precisa de disciplina, ou seja, existem regras para o bom funcionamento e preservação de um ambiente de paz e harmonioso. Este ambiente facilita a convivência entre os membros e o desenvolvimento de todos de forma construtiva. Então imagina na igreja se não houvesse regra nenhuma. A gente chega lá no templo e cada um faz o que quer e bem entende. Não dá. Tem que ter o quê? Regras. Para que exista o quê? Um bom convívio, para que haja paz, para que haja harmonia entre as pessoas, porque se cada um fizer o que quer, não dá certo. Vamos lá. A igreja disciplina é de um atleta vencedor. Ainda pensando na disciplina como regra, para um cristão se fortalecer espiritualmente e chegar até o céu, é necessário ter disciplina na oração, no jejum, no louvor e etc. E Paulo compara com o atleta. Aqui eu também acrescento o quê? Uma disciplina como obediência, né? Você tem as regras e aí você é disciplinado a cumprir essas regras. Vamos ver aqui. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do verso 24 a 27, diz assim: Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivos, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesma não seja desqualificado. O que Paulo está falando aqui? Olha, um atleta, numa corrida, por exemplo, ele tem que treinar. Ele tem que ter uma boa alimentação, ele tem que saber quais são as regras daquela corrida e ele vai se esforçar, ele vai ser o quê? Disciplinado. E ele quer o quê? O prêmio. Só que o que é o prêmio dele? É uma medalha, é um troféu, é um reconhecimento, é um dinheiro, é algo que vai se acabar aqui na Terra, é perecível. Mas nós não, nós estamos correndo, nós somos um atleta que queremos o quê? Morar no céu, vamos ganhar uma coroa incorruptível, um prêmio eterno. Então, para isso, nós também devemos ser disciplinados. E para nessa corrida para ir para o céu, o que a gente tem que buscar? Ser santos, para a gente poder chegar ao Senhor. Então, a gente vai ter o quê? Orar, jejuar, louvar, ler a palavra, seguir. Então, nós temos o quê? Ser disciplinados, tanto ali na obediência quanto nas regras. E o Senhor vai nos dar. E Paulo fala assim, olha, eu não estou aqui perdido, estou sem saber o que eu estou fazendo. O que é dar golpe no ar? Você não atinge nada, você só dá um golpe no ar. Mas Paulo não, Paulo ele tem um foco, ele tem um alvo, né? Que é ir morar com Cristo. É ser salvo ali, continuar sendo salvo e morar com Cristo e ganhar almas para o Senhor cada vez mais. E nós também estamos nessa mesma corrida aí que Paulo, né? Nós queremos morar com o Senhor Jesus. Então nós devemos ser disciplinados, ler a palavra do Senhor, buscar o que é que o Senhor quer de nós e seguirmos certinho, sermos disciplinados. Amém? Vamos lá. A disciplina de Deus. Aqui a gente vai pensar agora como uma correção. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suporta essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Está lá em Hebreus 12, do 6 ao 7. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Está lá em Provérbios 3, 12. Então tem momentos que o Senhor vai nos corrigir, vai puxar um pouquinho aí aqui a nossa orelha, né? A gente vai passar por alguns apertos aí. Para quê?
para que nós fiquemos cada vez mais santos, mais certos, corrige, sabe? O Senhor vai tirando as arestas. Aquilo que vai nos impedir de entrar no céu, o Senhor vai nos corrigindo, o Senhor vai nos moldando. E por que o Senhor faz isso? Porque Ele nos ama. Nos ama. O Senhor, às vezes, realmente dá uma apertadinha na gente, mas é porque Ele nos ama, Ele quer o melhor. E o bom de Deus é que Ele está sempre conosco. O Espírito Santo nos ajuda. Então, Ele vai corrigir, mas Ele também vai nos ajudar a melhorar e a acertar. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Se tivermos disciplina, automaticamente teremos um bom comportamento. Mas se formos indisciplinados, com certeza o nosso comportamento não será bem visto. Quando um membro age de forma indisciplinada, isto é, fere algum princípio ou ensinamento bíblico, o pastor deve corrigi-lo de forma que haja compreensão da falha e surja o arrependimento. Algumas vezes é necessário aplicar uma medida disciplinar. O que a gente está falando aqui? Ó? Nós temos o Senhor que nos corrige às vezes diretamente, mas às vezes o Senhor também usa quem? O pastor. Às vezes um membro da igreja, ele comete uma falha, né? Comete um pecado, age de forma indisciplinada, arrumando alguma confusão, alguma contenda dentro da igreja. E o pastor, ele tem que advertir essa pessoa, ele tem que disciplinar essa pessoa, mas com base na palavra, com amor, com a direção do Senhor. Mas é necessário. Isso é o papel do pastor também. Né? Às vezes hoje em dia a gente quase não escuta, mas antigamente a pessoa ficou de banco, a pessoa ficou disciplinada. Quer dizer, a pessoa teve alguma atitude que não era adequada, ela teve que ficar um pouquinho fora, sem participar de alguns grupos, de algumas coisas, demonstrar, né, um arrependimento e tudo mais, e depois volta à comunhão da igreja. Tem que ter muito cuidado nesse momento da disciplina, tanto quem está disciplinando como quem está sendo disciplinado, porque às vezes a pessoa também não aceita essa disciplina, sabe que está errado, não quer essa disciplina e se revolta e acaba saindo da igreja, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que tenha comunhão, que tenha amor, é isso que o Senhor quer. Então, se alguém fez alguma coisa errada, se arrependa. Né? Se a pessoa ainda não se arrependeu, você como amigo, você como irmão, tenta demonstrar para ela que ela está errada, mas demonstre com amor, peça sabedoria a Deus para ajudar. Tá bom? Vamos lá. Temor e reverência no culto, zelo pela casa do Pai. Isso faz parte da disciplina também. O cuidado que temos com os utensílios da igreja também é uma forma de adorar o nosso Deus. Tudo que está na igreja é consagrado a Deus. Muito cuidado, né, com as coisas do Senhor. Em tudo, irmãos, eu estou falando tudo que está na casa do Senhor é da casa do Senhor. Né? Eu já vi pessoas pegarem, às vezes, caixas de som, né, cadeiras e tudo mais, para fazer uma festa em casa, só que não era com crentes. Era coisas mundanas, né? Tinha bebida, tinha outras coisas, tocaram outras coisas ali. Eu não sei qual a opinião dos irmãos, mas eu acredito que não é o correto, né? Porque as coisas é da casa do Senhor, então a gente tem que ter um zelo, né? Eu vejo às vezes banco riscado, com nome, escrito nome de pessoas, com coração, chiclete debaixo do banco, cadeira que tá vendo que está quebrada ali e ninguém conserta. Isso não é do agrado do Senhor, isso faz parte do templo do Senhor. Né? Tem pessoas, mas irmã, você é muito exigente, não é bem assim. Irmãos, ali é a casa do Senhor. Né? A gente tem que ter zelo sim, a gente tem que ter um cuidado. Lá na empresa, as pessoas que trabalham, né? Eu sei que pré-adolescente não trabalha, mas ele tem consciência disso. Alguém sai riscando, sai pichando a cadeira, sai a mesa. Não, tem o quê? Um cuidado, porque senão vai levar bronca. Na casa do Senhor, mais ainda a gente tem que ter reverência, cuidar de tudo, cuidar dos instrumentos. Eu vejo às vezes, deixa aí, esse aqui não é meu mesmo, deixa lá o instrumento largado, cheio de pó. Irmãos, isso não tá certo, né? Temos que cuidar. E não só disso, da manutenção da igreja como um todo. Uma pintura, né? Um encanamento, a casa do Senhor precisa também disso. Né? Enquanto estamos aqui na terra, essas coisas acontecem e nós devemos zelar. Cada um da sua forma, né? Cada um da sua maneira, de onde alcança. Por exemplo, um pré-adolescente, ele não vai poder fazer uma reforma na igreja, mas ele pode zelar, não riscando, não sujando, não jogando chiclete debaixo do banco, não jogando papel de bala no chão, copo de água, deixando os copos, acaba o culto,
tem que passar o diácono ou a irmã lá que cuida recolhendo um copo de água. Não, se você usou o copo de água, pega aquele copo e depois joga no lixo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas do Senhor. E lembrando que tudo que está ali é para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Comportamento na igreja. Vamos lá. O nosso comportamento com os irmãos e o comportamento no momento do culto. A gente tem que ter um respeito pelos irmãos. É lógico que a gente tem mais afinidade com um, menos com o outro, mas nós não podemos esquecer que somos membros do mesmo corpo. Cuidado com fofoca, cuidado, sabe, com falar mal. Se você não ouviu direito, não passe isso para frente. E mesmo que você tenha escutado alguma coisa, filtre, veja se vale a pena. Né? Às vezes eu vejo pessoas procurando confusão por pouca coisa. Não faça, nem por pouca, nem por muita. Né? Tenha consciência do estrago que pode ser. Um mexerico, uma palavrinha, uma fofoquinha pode causar muita coisa. Às vezes um olhar, às vezes a forma de tratar. Né? Então, tenha amor com todos. Busque ao Senhor. Fala, Senhor, se você tem dificuldade de lidar com alguma pessoa, falta um carinho, peça ao Senhor, porque é necessário. E o comportamento no momento do culto, a gente já até falou em aulas passadas, né? Na hora do culto, toda honra, toda glória, toda dedicação é ao Senhor. Nada de conversar, nada de ficar no celular. Eu vejo crente, às vezes, lá no culto, querendo saber o resultado do jogo. Quem ganhou, quem deixou de ganhar. Do culto, vendo a eleição, como é que tá. A hora do culto é a hora do culto, é hora de adorar, é hora de cultuar a Deus. Esqueça as outras coisas. Óbvio, irmãos, tem momentos... tem um parente que está enfermo, que está no hospital. O hospital... Eu já passei por isso, irmãos. Minha mãe, nesse momento da pandemia, minha mãe estava internada, né, ela tinha câncer, e os médicos ligavam, às vezes, no período da noite. Ali. Às vezes não, a maioria das vezes era no período da noite. Só que eu não ia deixar de ir no culto por conta disso. Só que eu também precisava da notícia da minha mãe. Então eu deixava o celular ali. Se tocasse, tocou acho que apenas uma vez, nem me recordo direito. Aí eu peguei, saí, atendi e voltei. Guardei o celular e voltei, irmãos. Mas assim, isso é uma exceção. Uma exceção. É raro isso acontecer. A gente não pode deixar ficar ali todo momento no celular. Todo momento querendo saber de jogo, querendo saber disso. Lembrei de tal coisa, vou mandar mensagem pro filho, pra mãe, pra mulher. Não, irmãos. É hora de adorar a Deus. O Senhor está vendo isso. E também não é só essas atitudes que nós estamos vendo. Aqui, ó, na cabeça. A nossa cabeça. O comportamento, a atitude que a gente tem ali no momento, todo mundo tá vendo. Mas também precisa daqui, ó. Às vezes a pessoa tá quieta, não tá fazendo nada. Mas o pensamento tá longe, muito longe. E isso também a gente tem que disciplinar a nossa mente, a nossa alma. Porque se nós deixarmos, ela vai voar, irmãos. Mas a gente volta e pede. Tá com dificuldade? Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso. Isso acontece com todos. Com o adolescente, com o jovem, com o ancião, com todos, irmãos. Então que nós venhamos ter reverência no culto. No corpo, na alma e no espírito. E chegamos aqui à conclusão. Eu escolhi esse versículo aqui, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E às vezes você pode falar assim, mas irmã Renata, o que tem a ver isso com a aula, né? Ó, para seguirmos em paz, é necessárias regras para a manutenção de um ambiente harmonioso. E para nos santificarmos, precisamos ter disciplina na busca. Irmãos, tem esse versículo no teu coração. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para nós conseguirmos isso, nós precisamos ter disciplina. Disciplina. É lógico que o amor de Deus em primeiro lugar, mas o Senhor derrama o amor e você passa a ter o que? Também disciplina com isso para que nós possamos ter essa paz, né, e essa santificação. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe.